Olá, alunos, tudo bem? Vamos continuar com a nossa disciplina de Lógica Computacional 2 e hoje nós vamos tentar fazer algo um pouquinho diferente. Vamos tentar pegar o conhecimento que nós vimos de semântica na lógica de predicados e tentar torná-lo um pouquinho mais próximo do nosso dia a dia, tentar torná-la um pouquinho mais aplicável para vocês entenderem qual é a utilidade desse conhecimento no dia a dia, para a gente entender como que a lógica é aplicada nas nossas declarações do dia a dia. Para isso, nós vamos começar por alguns exemplos um pouquinho mais clássicos, exemplos que nós viríamos em livros didáticos, na bibliografia que a gente fosse consultar, e aos pouquinhos vamos avançando para exemplos um pouco mais próximos do nosso cotidiano. E o que nós vamos fazer? Nós vamos, primeiro, tentar pegar essas afirmações, essas declarações e traduzir para a lógica de predicados. E depois nós vamos criar uma interpretação que nos traduza esse raciocínio de volta, para a gente ver as consequências desse raciocínio. Se os raciocínios que a gente imagina que são verdadeiros, se eles fazem sentido na lógica mesmo, se a lógica nos diz se eles são verdadeiros ou não, ou se a gente está só sendo enganado por um jogo de palavras, tá? Então, isso que é uma utilidade da aplicação da lógica no nosso dia a dia. A gente perceber que alguns raciocínios que às vezes nos enganam, na verdade, são raciocínios falsos. Tá? Então, primeiramente, nós vamos tentar traduzir esse raciocínio, esse argumento, para a lógica de predicados. Então, que argumento é esse? Primeiro, todos os homens são mortais. Essa é uma primeira declaração, que a gente chama de premissa. Primeira premissa. Segunda premissa, Sócrates é um homem. Uma segunda premissa. E a nossa conclusão, a conclusão do nosso argumento seria: baseado nessas duas coisas, nessas duas premissas, nós poderíamos concluir que Sócrates é mortal. Então, se todos os homens são mortais e Sócrates é um homem, então Sócrates é mortal. Tá? Esse é um exemplo clássico que vocês vão achar na maioria dos livros didáticos de lógica que vocês consultarem. Tá? Então, primeiro, o que nós temos que fazer? Escrever essa mesma declaração utilizando os nossos conectivos lógicos, a nossa linguagem de lógica. Então, todos os homens são mortais. Então, que raciocínio a gente tem que fazer? Ó? Nós temos todos alguma coisa, todos os elementos de algum conjunto, né? Então, esse daqui a gente já sabe, vai ser o para todo de alguma coisa. Para todo X. Então, para todo X, e esse X vai ter que pertencer a um conjunto, que é uma coisa que a gente tem que definir. Qual é o nosso conjunto aqui? Aqui, em seguida, a gente vai falar aqui, ó, que todos os homens são mortais, certo? E a gente vai, no de baixo, falar que Sócrates é um homem. Se a gente falar, nós poderíamos escolher que o nosso conjunto é o conjunto de todos os homens. Só que aí, nessa declaração aqui de baixo, ia ficar muito... Sim, a gente não ia ter o que declarar, porque todos os nossos elementos são homens. Então, Sócrates é um homem? Tipo, eu ia falar, existe um tal de Sócrates, só que todo mundo no nosso universo é um homem. Então, o nosso universo tem que ser um pouquinho maior do que todos os homens, para que eu consiga declarar isso daqui explicitamente, para que eu tenha um argumento completo. Senão fica muito restrito e muito óbvio o que eu estou declarando nessa segunda afirmação aqui. Então, eu tenho que falar que para todo X, se X é homem, se tipo, para todos os homens são mortais. Só que o meu conjunto não é só de homens, é de mais coisas. Então, eu vou falar aqui, ó, para todo X, se X é homem, então, ó, se P de X, se X é homem, então
o x é mortal. Então, Q de x. E esse para todo x está aplicado aqui a todo mundo. Certo? Aí, eu tenho que falar, Sócrates é homem. Então, Sócrates é um elemento do meu conjunto, que o nome dele é Sócrates. Então, se ele é um elemento do meu conjunto, então ele é uma constante do meu conjunto. Então, ele é um P de A. Então, esse A, que é o meu Sócrates, ele é homem, porque P de X ou P de A é o predicado que me diz se alguém é homem. Q de X, faltou um parêntese, Q de X é o predicado que me diz que ele é mortal. Então, Sócrates é mortal, significa Q de A. Certo? Aí, agora a gente precisa definir o restante da nossa interpretação. Tá? A gente precisa definir que a interpretação... Não, primeiro, a gente tem que definir o nosso conjunto, né? Então, o conjunto vai ser M, tal que M é uma entidade física ou metafísica. Tá? Então, entidade física ou metafísica. Por exemplo, nisso, aí eu posso falar todas as pessoas são entidades físicas, são seres físicos. Ou eu posso falar, tipo, Odin, Thor, Deus, Tupã, são entidades metafísicas. Então, todos eles eu posso enquadrar aqui, porque aí eu posso fazer esse jogo do que, Deus não é mortal, porque Deus não é homem. Né? Aí tem esses jogos, né, que aí a gente pode fazer o raciocínio lógico em torno disso. Beleza? Então, esse conjunto, ele é bom pra gente porque ele não é só o conjunto dos homens, ele é mais amplo do que o conjunto dos homens. Então, ele contém todo o conjunto dos homens e mais alguma coisa, porque aí eu posso fazer a interpretação de P ser um P interpretado, tal que, né, o P ele vai ser uma função de U, é uma função unária, e ele vai jogar no conjunto verdadeiro ou falso. Certo? Tal que o X é homem. E eu vou fazer a interpretação de Q. Ele vai jogar num Q interpretado. E o Q vai fazer a mesma coisa. Pega do universo no conjunto de verdadeiro ou falso. Tal que X é mortal. Beleza? Então, a interpretação do predicado P significa o P é mortal. Ele vai pegar cada elemento do meu conjunto, se ele for... Desculpa, o P vai pegar que X é homem. Eu pego cada elemento do meu conjunto universo, aqui, meu domínio de interpretação. Se esse elemento for homem, então o P vai me retornar verdadeiro. Se não for homem, ele vai retornar falso. Por exemplo, a Fênix. Né? A Fênix não é homem, então se eu jogar o P de Fênix, vai dar falso. Mas se for professor Paulo Nunes, então professor Paulo Nunes é homem, então, né, se eu pegar o P do professor Paulo Nunes, vai dar verdade. Certo? E aqui, o Q significa é mortal. Então, se eu pegar um elemento do meu conjunto que é mortal, esse predicado vai me retornar verdade. Se eu pegar
um elemento do meu conjunto que não é mortal, então eu vou pegar, ele vai retornar falso. Então eu tenho a interpretação de P, de Q, e eu preciso da interpretação de A, que é Sócrates. Faltou um acento no Sócrates. Porque aí eu tenho todos os símbolos livres das minhas expressões aqui, para eu escrever esse raciocínio, tá? E como que vai ser esse meu raciocínio, esse H? Esse H, ele é um argumento. Então eu tenho duas premissas e uma conclusão. Como que eu escrevo isso daqui numa fórmula única? Então eu pego a primeira premissa, P de x, Q de x, faltou um parêntese, e a segunda premissa, e com isso eu concluo a minha conclusão aqui, Q de A. Esse é o raciocínio que eu estou escrevendo aqui. Eu escrevi aqui exatamente esta fórmula. E eu posso tentar analisar essa minha interpretação para ver se esse raciocínio é um raciocínio válido ou não. Tá? Se esse argumento, né, porque o nome técnico na lógica disso daqui é um argumento. Né? O que a gente chama no nosso dia a dia de um raciocínio. Ah, o meu raciocínio está certo? É se o meu argumento está certo. Então, se esse meu argumento é válido, então essa fórmula aqui vai ser verdadeira, independente da interpretação. Se essa fórmula é verdadeira só para essa interpretação, então o raciocínio não é válido. Ele pode funcionar algumas vezes, mas ele não é um raciocínio válido. Tá? Então vamos ver o que a gente pode tentar provar com isso daqui. Então vamos tentar provar que a interpretação de H é verdadeira, para ver se esse raciocínio é válido. Para a interpretação de H ser verdadeira, então a interpretação disso tudo aqui ser verdadeiro, qual é a condição? Primeiro, a gente tem que analisar. Isso daqui é um cientão dessa parte com essa parte. Certo? A última coisa que eu vou fazer é o cientão. Então, ele é o primeiro que eu vou interpretar aqui. Porque se eu acho que tudo é verdadeiro, a última coisa que eu vou fazer tem que tornar isso verdadeiro. Para isso, o que tem que acontecer? Para que um cientão seja verdadeiro, aí a gente vai lá na nossa regra de interpretação de cientão. Qual é a condição para que um cientão seja verdadeiro? Ou o primeiro é falso, ou o antecedente é falso, ou o consequente é verdadeiro. Tá? São essas duas possibilidades. Tá? Então, é isso que eu posso fazer. Tá? Então, para esse cara ser verdadeiro, eu tenho que a interpretação de para todo x P de x, se então Q de x e P de A é falso, ou a interpretação de Q de A é verdadeiro. É a única hipótese. Tá?
Então, ou isso é verdade, ou isso é falso, ou isso é verdade. Tá? Esse daqui, ele já é mais direto, né? Ele é mais... Sim, ele já está mais próximo do final. Tá? Então, vamos ver esse daqui. O da esquerda. Tá? Para a interpretação desse cara ser falso, o que tem que acontecer? Ou, sim, para um E, porque isso daqui é um E, né? A interpretação de um E. Aí a gente volta lá na nossa regra de interpretação de E. Para um E ser falso, um dos dois tem que ser falso. Certo? Então, eu vou colocar a interpretação de para todo x, P de x e Q de x é falso, e ou a interpretação de P de A é falso. Aí eu vou colocar um parêntese aqui só para demonstrar aqui. Ou continuo, o Q de A é verdade. Certo? São essas as opções por enquanto. Tá? Faltou um igual aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu acho que eu vou ter que pegar uma outra folhinha aqui. Pra... Cadê? Uma outra folha. Aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou separar por partes aqui, porque o raciocínio vai ficar mais longo. Então, eu vou chamar, ó, eu tenho esse cara aqui, eu vou chamar de G1. Esse daqui, eu vou chamar de G2. E esse daqui, eu vou chamar de G3. Que aí eu separo cada um deles. Tá? Então, aqui, eu vou fazer a interpretação de G2 agora. Tá? Aqui eu estou achando que ele pode ser falso. Então, eu vou ver se a interpretação de G2 é falso. Qual é a interpretação de G2? A interpretação de P de A. Então, isso daqui é a mesma coisa de o P interpretado de A interpretado. O A interpretado é Sócrates. Isso ser falso. O P interpretado de Sócrates, P é homem. Então, é Sócrates é homem. Ser falso. A afirmação de que Sócrates é homem ser uma afirmação falsa. Que é a mesma coisa de eu dizer que Sócrates não é homem. Tá? Então, a interpretação de P de A ser falso significa eu afirmar que Sócrates não é homem. Então, vamos tentar agora a interpretação de G3. A interpretação de G3, né, que é essa daqui,
ser verdade. Então, isso vai ser interpretação de Q de A. Então, o Q interpretado de A interpretado, que é Sócrates. Isso é verdade. Q interpretado é mortal. Então, eu tenho que Sócrates é mortal. Então, para Sócrates ser mortal, isso é verdade. Então, significa dizer que Sócrates é mortal. Beleza? Então, o que eu sei por enquanto? Eu sei que, para a interpretação desse cara ser verdade, eu tenho como opção ou Sócrates é mortal, né? Outra opção é isso daqui ser falso e ou isso aqui ser falso, que significa, né? A interpretação do P de A ser falso significa Sócrates não é homem. E temos que ver essa aqui, agora, a interpretação de G1. De G1 ser falso, né? Que significa que é a interpretação desse para todo, certo? Então, como que é a interpretação de um para todo ser falso? Para um para todo ser falso significa que tem que ter alguém no conjunto que torna aquilo falso. Então, eu vou ter que fazer existe um D pertencente ao meu universo, tal que a interpretação estendida de X, porque é um para todo X, não é? Para todo X. Então, de X estendido para D, da interpretação do que está aqui dentro, ó, de P de X, então, Q de X. Tá? Isso daqui tem que ser falso. Tá? Então, para que a interpretação desse cara seja falso, tem que existir um elemento no meu universo que torne essa interpretação estendida falsa. Tá? Aí agora a gente tem que fazer essa interpretação aqui. Então, ó, existe um D no universo, tal que que torna essa interpretação estendida falsa. Tá, só que essa interpretação estendida, para eu interpretar ela, primeira coisa que eu tenho que interpretar, sim, para ela ser falsa, eu vou, sim, do último para o primeiro, né? Então, o menor ordem de precedência é o cientão. Então, o cientão eu tenho que interpretar primeiro aqui, né? Então, eu tenho que voltar lá na regra do cientão, que nem a gente fez aqui nesse cara. Então, nós temos que ou essa interpretação estendida, sim, para um cientão ser falso, qual é a condição? A única condição para o cientão ser falso é o precedente ser verdadeiro e o consequente ser falso. Então, isso tem que acontecer, que a interpretação de P de X se torna verdadeiro e a mesma interpretação só que de Q de X agora se torna falso. Tá? Aí agora a gente avança com essa interpretação. Então, a interpretação estendida de P de X, com X sendo D, então a gente vai ter que fazer, ó, existe um D tal que o P interpretado
P interpretado de X interpretado, nessa extensão, ele é D. Torna isso verdade. E o Q interpretado do X interpretado, que nessa extensão é D, isso tem que ser falso. Aí, agora, vamos explicitar as interpretações aqui. O P interpretado é que é homem. Então, D é homem, se torna verdade. E Q interpretado, que X, que D, desculpa, D é mortal, é falso. Então, existe um D pertencente a U, tal que D é homem, é verdade. Então, significa D é homem. E D é mortal, é falso. Então, que D não é mortal. Então, o que eu consigo fazer aqui a partir desse raciocínio? Nesse raciocínio aqui, eu parti do meu argumento, supondo que ele era verdadeiro. Para ele ser verdadeiro, eu só tenho... Sim, ou acontece isso daqui, que significa ou Sócrates é mortal, que é a consequência que nós queríamos provar aqui, ou Sócrates é mortal, ou acontece pelo menos uma dessas duas coisas aqui. Ou Sócrates não é um homem, que é eu negar essa premissa, ou a minha premissa é falsa, ou existe algum D pertencente ao meu conjunto universo, então existe alguma entidade física ou metafísica que é homem e não é mortal, que é um homem imortal. Então, ou o Sócrates é mortal, ou Sócrates é um homem, ou existe algum homem imortal, que é negar essa premissa aqui. Então, ou a minha consequência é verdadeira, ou alguma das minhas premissas é falsa, que é o que significa o meu argumento ser verdadeiro. Tá? Então é isso que significa. Então, quando eu afirmo esse raciocínio, e se eu quiser tentar derrubar esse raciocínio, eu preciso provar alguma coisa que não seja isso. Porque se eu provar qualquer uma dessas coisas, eu estou simplesmente confirmando o meu argumento. Tá? E se eu tentasse provar que esse argumento é falso, né? Que seria uma hipótese. Então, ó, se eu tentar que o argumento é falso. Para eu provar que esse argumento é falso, então para eu provar que esse para todo aqui é falso, né? Que esse H todo aqui é falso, qual é a única hipótese para a interpretação de um se então ser falso? É o antecedente ser verdadeiro e o consequente ser falso. Então, eu teria que sair com a interpretação de para todo x, P de x, então, Q de x e P de A. Isso daqui é verdadeiro e a interpretação de Q de A é falso. Certo? Então, essa daqui é a hipótese. E para que eu tenha que esse cara aqui seja verdadeiro, tem que ser a interpretação de
para todo x, P de x, então Q de x é verdadeira e o P de A, a interpretação de P de A é verdadeira e continua, que é a interpretação de Q de A é falsa. Tá? Então, as três coisas têm que acontecer. Tem que acontecer disso ser verdade, disso ser verdade e disso ser falso. Tá? Então, eu tenho que provar que, ó, a interpretação de desse para todo ser verdade. Então, vamos continuar aqui. Vamos começar pelos mais simples aqui, ó. Deixa eu ver se cabe aqui nesse papel. Eu acho que cabe. Tá? Então, deixa eu separar aqui, ó. Vou fazer aquela separação de novo, tá? Então, eu vou fazer, ó. Aqui, ó. G1, G2, G3. Tá. Então, vamos colocar aqui interpretação de G1 ser verdade. Para que a interpretação de para todo seja verdade, é verdade mesmo. Para a interpretação de para todo ser verdade, todos os elementos do conjunto têm que tornar essa interpretação verdade. Então, para todo D pertencente ao meu conjunto, a interpretação estendida de x recebendo D, desse carinha aqui, de P de x, então Q de x, tem que ser verdade. Então, para a interpretação de se então ser verdade, então, para a interpretação de se então ser verdade, eu tenho que ou é estendida, ou a interpretação estendida do primeiro de P de x é falso, ou a interpretação estendida do consequente é verdade. Então tá. Então agora as interpretações de cada um. Então de P de x. Então aqui eu já vou dar um passo mais rápido, porque a gente já fez um ali. Então a gente já tá pegando o jeito, já pode acelerar um pouquinho. Então, ó, P de x significa que x é homem. E essa interpretação estendida está jogando x para D. Então, D é homem, é falso. Ou a interpretação de Q? De Q é mortal. Então, o x valendo D, então D é mortal, é verdade. Então, para todo D pertencente a U, eu vou ter D é homem, é falso, então D não é homem, ou D é mortal. Agora eu tenho que colocar esses caras aqui. Então, a interpretação
de G2 é verdade. Então, isso vai dar a interpretação de G2 é P de A. Então, P é homem. Então, Sócrates... A é Sócrates. Sócrates é homem. É verdade. Que significa que Sócrates é homem. E que eu tenho que provar que a interpretação de G3 é falso. Isso significa que Q é mortal. Então, Sócrates é mortal é falso. Que significa que Sócrates não é mortal. Então, para eu provar que essa minha afirmação, que esse meu raciocínio, que esse meu argumento, que ele é falso, eu tenho que provar 3 coisas ao mesmo tempo, porque é um E. Eu tenho que provar que para todo elemento no meu conjunto, D não é homem ou D é mortal. Eu tenho que provar que para todo elemento do meu conjunto, que toda entidade física ou metafísica, ou a entidade não é homem, ou a entidade não é mortal. O que tá... Sim, o que é... Sim, é difícil provar que toda entidade física ou metafísica ou é homem ou é mortal. Então significa que não tem nenhuma entidade metafísica que é homem e mortal. Ou que não é homem, mas também não é mortal. Tipo um outro animal, um cachorro. Tá? Além disso, eu tenho que provar que Sócrates é homem. Isso é mais fácil. E tenho que provar que Sócrates não é mortal. Então tenho que provar as 3 coisas ao mesmo tempo. Tenho que provar que Sócrates é homem e Sócrates não é mortal. Tá? Então, aí que é a forma de eu provar que isso não é verdade. Tá? Beleza? Então, com isso eu consigo entender o que é o meu argumento, o que eu estou afirmando com ele e como eu posso tentar derrubar esse argumento. Tentar provar que é um argumento falho, que ele é falso. Então, para provar que esse argumento era falso, eu teria que provar uma dessas 2 coisas, uma dessas 3. Que uma dessas 3 coisas não está confirmada, né? Porque para ele ser falso, eu tenho que provar que as 3 coisas acontecem, tá? Ao mesmo tempo. Que Sócrates é homem, que ele não é mortal e que, né, para todo elemento do meu universo, né, esse elemento ou não é homem ou é mortal. Certo? Um segundo exercício. Vamos ver. Todos os homens são mortais, todos os filósofos são homens, e concluir que todos os filósofos são mortais. Tá? Então a gente pode progredir mais ou menos nessa linha que a gente estava vendo aqui, ó. Todos os homens são mortais é a mesma afirmação. Vamos considerar o mesmo conjunto universo.
M é uma entidade física ou metafísica A primeira premissa, todos os homens são mortais, é a mesma. Então, para todo X, se a entidade é homem, então a entidade é mortal. Todos os filósofos são homens. Então, a afirmação é parecida, só que ao invés de falar de homem para mortal, eu estou falando de filósofo para homem. Então, tá bom. Então, para todo X, se o X é filósofo, então vou fazer um R de X, então ele é homem. Então, P de X. E todos os filósofos são mortais. Então, para todo X, filósofo era o R de X, e mortal é o Q de X. Tá? Então, as nossas interpretações de P é a mesma coisa, o P de I. Tá, eu vou simplificar, que vão ser todas assim, né? Então, eu vou fazer interpretação de P é X é homem. Então, a interpretação de Q é X é mortal. E a interpretação de R é X é filósofo. Beleza? Então, tá. E qual é a nossa afirmação aqui, o nosso raciocínio, nosso H? Eu tenho as duas premissas, então eu estou afirmando que para todo X, P de X, então Q de X. Faltou um parêntese, isso. E a segunda premissa, para todo X, R de X, então P de X. A partir dessas duas premissas, eu posso concluir que para todo X, R de X, então Q de X. Esse é o meu H, que eu estou interpretando aqui. Aí eu vou poder fazer a interpretação disso daqui. Ou ele é verdadeiro, ou ele é falso. Tá? Ou esse raciocínio é válido, ou ele é inválido. Pelo que vocês já viram lá na lógica computacional 1, vocês já podem imaginar que isso daqui pode ser verdade ou não. Vocês já estudaram isso. E isso daqui tinha um nomezinho lá na lógica computacional 1, que é um silogismo, é o silogismo hipotético. Certo? Então, isso daqui é o silogismo hipotético, que todo homem são mortais, todos os filósofos são homens, logo todos os filósofos são mortais. Tá? Que aí, ó, era o se R, então P, se P, então R, a gente conseguia concluir se R, então Q. Tá? Só que não tinha os quantificadores lá na lógica computacional 1. Mas nesse daqui tem. Então, pelo silogismo hipotético, lá da lógica computacional 1, a gente conseguia concluir, né, que esse argumento é válido. Tá? Então, não vamos tentar provar que ele é válido, porque é o que vocês já sabem. Vamos tentar ver o que eu deveria provar, o que eu deveria demonstrar para provar que isso é falso. Para ver se eu consigo. Então, vamos tentar ver
se a interpretação desse cara aqui, do H, é falso. Para eu provar que isso é falso. Então, vamos lá. O H é um grande cientão. É isso, se isso, então isso. Então, para eu provar que um cientão é falso, eu tenho que provar ou o primeiro é falso, ou o segundo... Sim, para eu provar que um cientão é falso, eu tenho que provar que o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso, tá? Então, para um cientão ser falso, eu tenho que ter um antecedente verdadeiro e o consequente falso. Então, eu tenho que ter a interpretação de todo esse antecedente. Eu vou começar a simplificar, porque como as fórmulas são longas, para eu não ficar reescrevendo um monte aqui, tá? Só para eu simplificar. Esse cara eu vou chamar de H1. Esse cara aqui, ó, vou chamar de H2. Esse daqui eu vou chamar de H3. E esse daqui eu vou chamar de H4. Tá? Só para encurtar a minha escrita aqui e a gente não gastar tanto papel. Então, eu vou ter que provar que a interpretação do H1 é verdadeira e, ao mesmo tempo, a interpretação do H4 é falsa, tá? Isso é verdadeiro e isso é falso, ao mesmo tempo. Aí agora, para esse cara ser verdadeiro, né? O que eu tenho? O H1 é um grande E. Então, para um E ser verdadeiro, eu tenho que colocar que a interpretação da primeira parte dele é verdadeiro, que é o H2. É verdadeiro. E a segunda parte também é verdadeira. Então, a interpretação do H3 é verdadeiro. E continua com a outra parte, né? Que a interpretação do H4 é falso. Certo? Então, essas três coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Essa interpretação tem que ser verdadeira, essa interpretação tem que ser verdadeira e essa interpretação tem que ser falsa. Para eu provar que tudo que essa minha afirmação original, né, que o meu raciocínio, de que ele era falso. Tá? Então vamos ver aos pouquinhos. Eu acho que essa primeira interpretação aqui, ó, a gente fez em algum lugar, para que a interpretação de... Eu acho que foi essa daqui, ó, né? Que a interpretação... Ah, não, cadê? Interpretação desse aqui ser verdadeiro. Isso. A gente já fez aqui, ó. Então, essa é a interpretação do para todo x, p de x, q de x ser verdadeiro, né? É essa daqui. Então, que para todo d, no meu conjunto, ou o d não é homem, ou o d não é mortal. Ou o d é mortal. Não vai ter um caso em que o d é homem. Como que é? Que o d não é homem e não é mortal. Ou que o d é homem e não é mortal. Tá? Todo o meu conjunto, todo o elemento do meu conjunto, ou ele não vai ser homem, ou ele vai ser mortal. Por quê? Se ele for homem, né? Se esse não acontecer, esse acontece. Se ele for homem, ele tem que ser mortal. Ou se ele não for homem, aí tudo bem. Pode acontecer dele ser mortal ou não ser mortal. Tá? Um desses dois tem que acontecer. Tá? Não vai acontecer desses dois nunca acontecerem, que é dele ser homem e não ser mortal. Ter um homem imortal. Nunca vai acontecer. Tá? Então, esse daqui já está aqui. O H2 já está aqui. Aí é o H3.
A interpretação do H3 ser verdade. Então, ó, interpretação do H3 ser verdade significa que H3 é se R, então P. Então vai ser um para todo, né? Então para todo D pertencente ao meu universo, a interpretação estendida de X recebendo D, daquela interpretação lá, de R de X, então P de X. Isso. Faltou aqui. Beleza? Isso é verdade. Né? Porque a interpretação de um para todo ser verdade, para todos os elementos tem que tornar ele verdade. Então, para todo D pertencente a U, aí eu tenho um sim então para ele ser verdade. Para um sim então ser verdade, eu tenho que ou a interpretação de R de X é falsa, ou a interpretação de P de X é verdadeira. São as duas possibilidades. Aí agora a gente pode escrever essas duas coisas já interpretando. Vou interpretar já num passo só, que aí é R é filósofo de D. Então, D é filósofo. Ou é falso. Ou P de X, né? P é homem. Então, D é homem. É verdade. Então, isso vai dar para todo D pertencente a U. D é filósofo, se torna falso, então D não é filósofo. Ou D é homem. Tá? Então, eu afirmar que a interpretação disso é verdade significa que para todo elemento do meu universo, quando eu pegar um elemento, vai acontecer, quando eu escolher esse elemento, vai acontecer uma dessas duas coisas. Ou esse elemento não é um filósofo, ou esse elemento é um homem. Não vai acontecer de nenhuma dessas duas coisas acontecerem simultaneamente. Então não vai acontecer de eu pegar um cara que é filósofo, então não é isso, e não é homem, então que não é isso. Então não vai acontecer de um filósofo não ser homem, de um filósofo ser qualquer outra coisa, que não um homem. Beleza? E agora, esse caso aqui, ó. Ah, aqui não era H, aqui era H3, né? Aí aqui era o H4. Interpretação de H4 é falso. Que aí é a interpretação de H4, de um para todo. Então, para a interpretação de um para todo ser falso, significa que tem algum elemento no conjunto que torna ele falso. Então, existe um D pertencente ao meu conjunto que torna essa interpretação como sendo falsa, que é R de X, Q de X. Isso é falso. Tá? Aí, para a interpretação de um se então ser falso, para a interpretação de um se então ser falso, o antecedente tem que ser verdade e o consequente tem que ser falso. Então,
A interpretação estendida do antecedente é verdadeira e a interpretação estendida do consequente é falso. Tá, então interpretando esses dois aqui, eu vou ter que R é filósofo, então D é filósofo é verdade e Q é mortal. Então, D é mortal é falso. Então, existe D pertencente ao universo, tal que D é filósofo e D não é mortal. Então, para eu provar que o argumento é falso, eu tenho que provar 3 coisas ao mesmo tempo, certo? Tenho que provar que a interpretação de H2 é verdade, que a interpretação de H3 é verdade e que a interpretação de H4 é falso. Não basta eu provar que a interpretação de H4 é falso. Tá? Não basta eu provar que isso é falso. Isso tem que ser falso e os 2 anteriores têm que ser verdadeiros. Tá? Não basta eu provar que tem um filósofo que não é mortal. Tá? Porque para eu provar que esse cara é falso, eu tenho que provar que existe um filósofo que não é mortal. Tá? Mas não basta eu provar isso. Eu tenho que provar que essas 2 afirmações também são verdadeiras, para que o meu raciocínio seja falso. Tá? Porque o raciocínio significa, se eu satisfizer as 2 premissas, eu posso garantidamente concluir a conclusão. Né? E nesse caso aqui, para eu provar que o argumento é falso, basta eu provar que, sim, eu tenho que provar essas 3 coisas, que minha conclusão é verdadeira e as 2, que a minha conclusão é falsa, desculpa, e que minhas 2 premissas são verdadeiras. Tá? Porque aí, quando eu provar isso, isso vai ser válido não só para essa interpretação. O argumento, o raciocínio, se ele é válido para qualquer interpretação, seja para essa interpretação ou seja para qualquer uma outra. Se um argumento é válido só para uma interpretação, então aquele argumento não é válido. Ele está mostrando um exemplo válido daquele argumento, que em outros contextos não é válido. Tá? Se você quer provar que este exemplo é inválido, aí tudo bem, você pode provar só isso. Mas se você quer provar o argumento é inválido, então você tem que provar as 3 coisas ao mesmo tempo. Certo? Então vamos pensar num exemplo um pouco mais próximo da nossa realidade, infelizmente. Tá? Esse exemplo aqui. Um argumento. Eu tomo cloroquina. Eu não peguei Covid-19. E eu concluir por conta disso que cloroquina previne a Covid-19. Então, como que a gente pode escrever isso usando a linguagem de lógica? Vamos supor que eu vou traduzir para A, né, para a constante A. Cloroquina vai ser B e Covid vai ser C.
certo? Então vai ser, eu tomo cloroquina, vai ser P de AB. Eu não peguei Covid. Como tem um não, eu vou colocar aqui, ó, não que de eu, né, a com Covid. E cloroquina previne a Covid-19. O que significa um medicamento prevenir uma doença? Isso significa que qualquer pessoa que tomar aquele medicamento, então, para todo X, se a pessoa X tomar aquele medicamento, então, se X tomar aquele medicamento, que eu estou falando que é cloroquina, então, a pessoa não vai pegar a doença. Então, a pessoa não vai pegar a doença. Certo? Então, isso que é um medicamento, B, que é cloroquina, prevenir a doença C. Certo? Aí agora a gente tem que definir o nosso universo. No nosso universo, tem que estar tanto eu, quanto a cloroquina, quanto a Covid. Então, e não pode ser só nós três, né? Tem que ter mais coisa dessas mesmas categorias para fazer sentido, para isso ser útil. Então, o conjunto de todos os M, tal que M é uma pessoa, uma doença, um medicamento, ou um alimento. Tá? Aí vamos ver, ó, a interpretação de P de XY, ele vai ser X toma Y. A interpretação de Q de XY é X pegou ou se contraiu a doença Y. Aí faltou. Ah, tá. Aí agora eu preciso. Vou fazer aqui a interpretação de A. A sou eu. A interpretação de B. B é cloroquina. E a interpretação de C é Covid. Ótimo. E agora eu quero escrever a fórmula que representa esse raciocínio aqui. Então, se eu tomei cloroquina e eu não peguei Covid, então a cloroquina previne alguém de pegar Covid. Certo? Então vamos tentar ver aqui. A gente pode tentar verificar se isso é verdade ou se isso é falso. Vamos tentar verificar se essa interpretação é falsa. Se essa interpretação é falsa, o que vai acontecer? Ó, se essa interpretação for falsa, para um se então ser falso, o que tem que acontecer? Tem que acontecer o antecedente ser verdadeiro e o consequente ser falso. Então, tem que acontecer
a interpretação do antecedente de P de A, B, e não Q de A, C, ser verdadeiro, e a interpretação do antecedente do consequente para todo x, P de xb, então não Q de xc. Isso tem que ser verdade, tem que ser falso, né? O consequente tem que ser falso. Então, para o antecedente ser verdadeiro, então a interpretação de P de A, B tem que ser verdadeiro, e a interpretação de não Q de A, C tem que ser verdadeiro, e a interpretação do consequente P de x de B, então não Q de x de C tem que ser falso. Tá, eu botei aqui errado. Então, a interpretação desse daqui, ó, P de A, B é verdade. Então, eu tomo cloroquina. E a interpretação de não Q de AC ser verdade é eu não peguei Covid. E vou chamar esse cara aqui de H1, tá? Só para eu simplificar aqui. E a interpretação de H1 é falso, tá? E eu vou fazer ele aqui em separado, tá? Só para não ficar muito grande. Interpretação de H1 é falso. Interpretação de H1 ser falso. Então, isso daqui é um para todo, né? É um para todo por fora, e lá dentro tem o sim então. Então, para um para todo ser falso, então basta existir alguém que torne falso. Então, existe um D naquele conjunto ali que torna isso aqui falso. Então, tal que a interpretação estendida de x d da interpretação de P de x b, então não Q de x c. Isso daqui é falso. Então, aqui, se então. Aí vamos ver, para um se então ser falso, basta existir um elemento que... Para um se então ser falso, basta o antecessor ser verdadeiro e o consequente ser falso. Tá? Então, interpretação estendida
P de XB ser verdadeiro e a interpretação estendida do consequente ser falso. Então, interpretação de o P de XB. P de XB seria o X tomou B, só que o X está estendido para D. Então, é o D tomou B. Então, D toma B. B é cloroquina. E isso ser verdade, né? E esse cara aqui, ó, para que esse cara seja, para a interpretação de um não ser falso, significa a interpretação e a interpretação estendida desse cara ser verdade. Então, QXC, então é X pegou Y, né? Então é o X que virou D pegar C. Então é e o D pegou Covid-19. Tá? Então, para eu provar que esse raciocínio está errado, basta eu provar essas três coisas ao mesmo tempo. As duas primeiras é eu tomo cloroquina e eu não peguei Covid. E, além disso, eu provar que existe alguém que tomou cloroquina e mesmo assim pegou Covid. Se tiver alguém que tomou cloroquina e pegou Covid, e mesmo assim pegou Covid, e eu tenha tomado cloroquina e eu não peguei Covid, isso significa que esse meu raciocínio não faz sentido nenhum. E a gente sabe que faz, que não faz. Porque se eu trocar, sim, o raciocínio, para o raciocínio fazer sentido, para o raciocínio ser válido, ele tem que ser válido para qualquer interpretação. Então, se eu mudar a interpretação, o raciocínio tem que continuar valendo. Então, se eu mudar um elemento na interpretação, por exemplo, se ao invés de B ser cloroquina, eu colocar como B sendo água, fica óbvio que o raciocínio não faz sentido, do tipo, eu tomo água, eu não peguei Covid, logo água previne Covid. Isso faz sentido? Não, porque todo mundo toma água. E mesmo assim, algumas pessoas pegam Covid, outras não pegam Covid. E, sim, a questão do pegar Covid não tem a ver com eu ter tomado água, ou não. Isso daqui, esse raciocínio, sim, errado, é um raciocínio bem comum de se ver, né, como sendo uma falácia sim, sendo comentado na ciência. Porque é a ideia de que se eu faço uma coisa, por exemplo, tomei cloroquina, e outra coisa não aconteceu, então não aconteceu porque eu fiz aquela coisa. Tá? Então, não aconteceu porque eu tomei cloroquina. Não, pode não ter acontecido, você não ter pego Covid por diversos outros motivos. Não é uma coisa consequência da outra. Você não conseguiu provar essa consequência. Isso daqui é declarado cientificamente como a relação entre correlação e causalidade. Não é só porque duas coisas estão correlacionadas que existe uma causalidade entre elas. Não é só porque você tomou cloroquina que você não tomou Covid, a não ser que você tenha mais argumentos para provar isso, tá?
Mas se você só, eu tomei isso e aconteceu aquilo, então aconteceu porque eu tomei. Não, é correlação, não é causalidade. Tá? É a mesma ideia do tipo, eu tava de cueca vermelha no último jogo do Campeonato Brasileiro, por isso o Flamengo ganhou o campeonato. Não, assim, eu estava com cueca vermelha no último jogo do Campeonato Brasileiro e o Flamengo ganhou o campeonato. Então, eu posso concluir que o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro porque eu estava de cueca vermelha. Não. Isso não é uma causalidade. É uma correlação. Tipo, as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Mas não foi uma que causou a outra. A primeira vez que eu vi um exemplo concreto disso e que assim, eu falei, caramba, as pessoas se enganam com isso mesmo, foi numa palestra que o palestrante falou que cidades que têm assim, uma relação de causalidade seria eu declarar que cidades que têm um grande número de templos religiosos geram um alto índice de criminalidade. Então, eu estaria gerando uma causalidade, que é, por causa de um número elevado de templos religiosos, isso geraria criminalidade, um alto índice de criminalidade na cidade. Isso é a causalidade. Qual seria a correlação? Seria algo faz com que em cidades que têm um grande índice um número alto de templos religiosos, também tenha um alto índice de criminalidade. Correlação significa eu tenho uma coisa aqui que gera uma coisa e outra. Essas duas coisas estão correlacionadas. Porque um mesmo evento gera as duas coisas. Causalidade, eu estou falando que esta coisa gera a outra coisa. Então, se eu falar de causalidade, eu vou falar que aumentar os templos religiosos causa um aumento na criminalidade. Correlação significa que existe algo por baixo, que a gente ainda não sabe o que é, que ao mesmo tempo aumenta o nível de criminalidade e aumenta a quantidade de templos religiosos. Essas duas coisas estão correlacionadas. E o que é? É um aumento populacional. Sim, uma cidade com população alta demanda mais templos religiosos. E da mesma forma, uma cidade com população alta é vítima de um maior índice de criminalidade. Isso não significa que é o templo religioso que gera mais criminalidade. E nem que é um alto índice de criminalidade que gera templos religiosos. Então são as duas coisas, correlação e causalidade. E uma não quer dizer a outra. Correlação não quer dizer causalidade. Da mesma forma que a correlação entre eu tomar uma coisa e pegar ou não Covid não quer dizer que eu ter tomado aquela coisa evitou eu contrair Covid. Só significa que alguma outra coisa está ditando essa regra. Alguma coisa está fazendo eu beber água e alguma coisa está fazendo eu pegar Covid. Ou eu beber cloroquina. Sei lá, tomar cloroquina. Beleza? Então, esse é um argumento que é um argumento falho. Por quê? A gente consegue provar que ele é falso e, substituindo a interpretação, a gente consegue provar que o argumento não se sustenta em outra interpretação. Então, ele é um argumento falso.